Bom dia, muita paz, muita alegria para todos os corações. Sejam bem-vindos em mais um domingo ensolarado, que a gente possa aproveitar a energia do sol, que a gente possa se renovar. E assim, então, nesses instantes, que a gente possa também respirar com tranquilidade. E hoje a tia Ana Flávia vai contar uma história de um menino curioso, muito estudioso. Aliás, o que vocês gostam de estudar na escola? O que vocês gostam de aprender? O que vocês têm curiosidade para conhecer? Eu gostaria de saber. Bom, a nossa história de hoje se chama Kardec, um menino estudioso. Alguém sabe quem foi Kardec? Vamos conhecer? Naquele dia na evangelização, o Marinho, como era chamado pelas tias, foi quem chegou primeiro e entrou lá na sala de evangelização. Vejam só, ele encontrou um livro com uma figura de uma pessoa. Quem será que era aquela pessoa? Ele ficou curioso. Os outros colegas foram chegando e Marinho ia perguntando se alguém conhecia, mas nenhum deles sabia. E quando a evangelizadora, a tia Rosa, chegou, então ele perguntou quem era aquela pessoa. E a tia Rosa, com muita alegria, pôde então contar a história daquele senhor. Quem será que era? Ela contou que quando ele era criança, assim como eles, ele era muito estudioso. E ele se chamava Denizar. Olha só, quando ele tinha 12 anos, o Denizar, ele foi estudar num outro país. Ele era muito inteligente. Então, ele foi para a Suíça estudar com o melhor professor daquela época, que se chamava Pestalozzi. O Denizar morava na França, mas ele foi para um outro país lá na Europa, aonde Pestalozzi tinha uma escola, que foi a Suíça. E então ele aprendeu muitas coisas. Aprendeu sobre os números e a fazer contas, aprendeu tudo sobre os planetas, sobre astronomia, que é a ciência que estuda os astros, tudo que está no céu. Ele aprendeu coisas sobre as estrelas, sobre a natureza. Ele aprendeu sobre o ar, sobre a água, muitas coisas e muitas línguas também. Ele já falava o francês, que era a sua língua original, mas ele aprendeu a falar inglês, alemão, holandês, espanhol, italiano e latim. Ufa, quanta coisa, né? Quando ele percebia que algum colega estava com dificuldade em alguma matéria, ele logo se prontificava a ajudar. Ele gostava muito de ensinar. Então, ele sempre observava quando alguém tinha dificuldades. Com 14 anos, ele já dava aulas. E aos 20 anos ele se formou como professor. E assim ele seguiu o seu mestre, que era Pestalozzi. Quando ele ficou mais velho, ele assumiu um outro nome, o Denizar. Ele assumiu o nome de Allan Kardec quando ele começou a estudar sobre os fenômenos espíritas. E então, ele assim escreveu os livros que serviram de base à doutrina espírita, que é o que a gente estuda no centro espírita, quando a tia Ana procura conversar com vocês. Olhem só, eu trouxe aqui um livro em que ele está na capa. Esse é o Livro dos Espíritos, o primeiro livro que ele escreveu, de vários. São 5 livros muito importantes que são a base da doutrina espírita. E esse daqui, então, é
o Demizar, que chamou-se de Allan Kardec para assinar os livros da doutrina espírita. E então, que tal agora nós fazermos um livrinho? Tia Ana quer convidar vocês para fazer uma atividade. Por que não escrever um livro ou fazer um desenho sobre algo que você goste? A gente pode pôr uma capa, uma história e a contracapa no final. Vamos lá? Pode ser sobre o Kardec, pode ser sobre Jesus, pode ser sobre Deus, pode ser sobre a natureza. E um livro, ele pode tanto ter desenhos quanto ter letras. Então, se vocês ainda não sabem escrever, não tem problema. Podem fazer um desenho e aí depois contar para o papai e para a mamãe uma história, tá bom? Um lindo domingo de muita luz, de muito amor, uma excelente semana. Fiquem com Deus.